A Companhia das Índias Orientais, sua história e as consequências de sua atividade. Os debates sobre a moção de Lord Stanley visando protelar a adoção de medidas legislativas sobre a Índia foram reapresentadas nesta noite. Pela primeira vez desde 1783, a questão indiana torna-se uma questão ministerial na Inglaterra. Por que disso? As verdadeiras origens da Companhia das Índias Orientais não remontam a uma época anterior ao ano de 1702, em que diferentes sociedades, aspirantes ao monopólio do comércio com essa parte do mundo, fundiram-se em uma única companhia. Até então, a existência mesma da originária Companhia das Índias Orientais viu-se em perigo em várias oportunidades. Ela foi suspensa durante anos sob o protetorado de Cromwell e uma outra vez ameaçada de dissolução total pela intervenção do parlamento sobre o reino de Guilherme III. Foi, portanto, sob a ascensão deste príncipe holandês, no tempo em que os Whigs tornaram-se os fazendeiros do Império Britânico, em que o Banco da Inglaterra nasceu, em que o sistema protecionista foi firmemente enraizado na Inglaterra e o equilíbrio europeu definitivamente estabelecido, que a existência da Companhia das Índias Orientais foi reconhecida pelo parlamento. Esta era de aparente liberdade foi em realidade a era dos monopólios, não criados pelas patentes reais como no tempo de Elizabeth e de Charles I, mas autorizados e reconhecidos como de interesse nacional pelo parlamento. Esta época da história da Inglaterra apresenta de fato uma extrema semelhança com a época de Louis Philippe na França, com a velha aristocracia proprietária de terras derrotada e a burguesia incapaz de tomar seu lugar a não ser sob a bandeira da plutocracia, dito de outra forma, da haute finance. A Companhia das Índias Orientais excluía o povo comum do tráfico com a Índia, ao mesmo tempo que a Câmara dos Comuns o excluía da representação parlamentar. Neste caso, como em muitos outros, vimos a primeira vitória decisiva da burguesia sobre a aristocracia feudal, sendo acompanhada da mais pronunciada reação contra o povo, fenômeno que conduziu mais de um escritor popular, como Cobbett, a procurar a liberdade do povo mais no passado do que no devir. A união entre a monarquia constitucional e os magnatas monopolistas da finança, entre a Companhia das Índias Orientais e a gloriosa Revolução de 1688, foi favorecida pela mesma força graças à qual os capitais liberais e as dinastias liberais reuniram-se e se combinaram em todos os tempos e países, pela força da corrupção, o motor da monarquia constitucional, o anjo guardião de Guilherme III e o gênio mau de Louis Philippe. Ressalta das enquetes parlamentares que desde 1693 os gastos da Companhia das Índias Orientais, no capítulo dos dotes aos homens no poder, os quais raramente chegavam acima de 1.200 libras antes da Revolução, atingiam a soma de 90.000 libras esterlinas. O Duque de Leeds foi submetido à acusação por uma propina de 5.000 libras esterlinas, e o próprio virtuoso rei convencido a levar 10.000. Além destes fatos de corrupção, não havia escrúpulos em vencer as companhias rivais emprestando ao governo somas enormes, a baixos juros e comprando os diretores rivais. Para obter seu poder, a Companhia das Índias Orientais devia corromper o governo, assim como fazia o Banco da Inglaterra, e para mantê-lo, essa companhia devia recorrer a novas corrupções, como também fazia o Banco da Inglaterra. Em qualquer época, quando seu monopólio expirava, ela só podia obter a renovação de sua carta, oferecendo novos empréstimos e novos presentes ao governo. De potência comercial, os eventos da Guerra dos 7 Anos fizeram a Companhia das Índias Orientais uma potência militar e territorial. É nessa época que foram fincados os fundamentos do Império Britânico no Oriente. As ações da companhia ascenderam a 263 libras e os dividendos eram distribuídos à taxa de 12,5%. Mas a companhia viu então surgir um novo inimigo, não mais sob a forma de sociedades rivais, mas sob a forma de ministros rivais e de uma nação rival. Alegava-se que o território da companhia havia sido conquistado com a ajuda da frota britânica e dos exércitos britânicos, e que nenhum sujeito britânico
poderia deter a soberania territorial independente da coroa. Os ministros de então e a nação reclamaram sua parte dos fabulosos tesouros que a companhia supostamente detinha graças às últimas conquistas. A companhia só mantinha sua existência devido a um acordo obtido em 1767, em virtude do qual ela deveria destinar anualmente 400 mil libras esterlinas ao tesouro. Mas a Companhia das Índias Orientais, em lugar de cumprir seu compromisso, em lugar de pagar um tributo à nação inglesa, encontrava-se prisioneira de dificuldades financeiras, fazendo um apelo ao parlamento para dele obter uma ajuda pecuniária. A consequência desse encaminhamento foram sérias modificações na carta. Os negócios da companhia não melhoraram a despeito da sua nova condição, e para a nação inglesa, tendo ao mesmo tempo perdido suas colônias na América do Norte, fez-se sentir mais e mais universalmente a necessidade de conquistar em outros lugares um vasto império colonial. O célebre Fox acreditavam vindo um momento em 1783 para baixar seu famoso Bill sobre a Índia, que propunha abolir os conselhos de diretores e dos acionistas e concentrar todo o governo da Índia nas mãos de 7 comissários, nomeados pelo parlamento. Graças à influência pessoal de um rei imbecil, Jorge III, na Câmara dos Lordes, o projeto do Fox foi rejeitado, o que permitiu derrubar o gabinete de coalizão de Fox e de Lord North, então no poder, e de colocar o famoso Pitt à testa do governo. Pitt fez, em 1784, adotar pelas duas câmaras um projeto de lei visando a criação do Bureau de Controle, composto de 6 membros do Conselho Privado, encarregados de verificar, observar e controlar todos os atos, operações e negócios de algum modo relativos à administração, civil e militar ou às receitas dos territórios e posses da Companhia das Índias Orientais.